PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o Phil não vê. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau, é um prazer vê-los novamente, Lorde vos fala. E hoje eu venho aqui expressar minha opinião a respeito da polêmica do currículo gamer. Então, para vocês que estão acompanhando as tretas aí na internet, a versão mentirosa e chorona nossa, de 1000 Grau, fez uma treta com a IGN do Brasil, mais especificamente com a redatora da IGN, apenas porque ela não deu nota máxima para o super exclusivo de Xbox Cuphead. E é lógico que a gente sabe que esse choro todo já não é mais pelo jogo, né? As coisas viraram apenas por questão de dinheiro. Antigamente eu até acreditaria sim que esses caras estariam se doendo mais pelo jogo do que qualquer outra coisa. Mas nós sabemos que hoje em dia isso é feito apenas para alimentar uma treta e gerar visualizações e consequentemente gerar lucro para os nossos amiguinhos da Nutelinha 1000 Grau. Na minha opinião, o que aconteceu foi sim um choro, mas existe um pequeno ponto em que nós concordamos. Primeiramente, falando em análise de games, eu acredito que para você ser um formador de opinião, para você dar a sua opinião e fazer reviews com relação a games e análises, você precisa no mínimo ter jogado o jogo, você precisa ter no mínimo zerado o jogo e obviamente em uma dificuldade que não seja no easy, você precisa zerar ele pelo menos no nível médio, que é a dificuldade que todo jogo é feito para ser jogado, certo? Se você joga no nível easy, você não desfruta de toda a jogabilidade, assim como se você jogar no modo mais difícil, você está focando apenas em desafio, você não consegue se focar corretamente em história, o que quer que seja. Até porque jogadores que jogam no modo mais difícil, em geral, são jogadores assim como eu, que buscam pegar as conquistas, platinar ou militar os jogos. A grande maioria não é assim, portanto, o nível difícil não é para quem faz análise, o nível difícil é para quem quer desafio. Agora, com relação à conclusão de jogos, eu acho que quando você é um jornalista, você com certeza precisa ter propriedade no que você fala. Então, se você faz análise de um jogo ou uma breve análise, você pode falar apenas daquilo que você jogou até o presente momento. Então, por exemplo, se você só jogou até metade do jogo, você não pode fazer uma análise completa do jogo, porque um jogo envolve não só jogabilidade, como também história, enredo, narrativa, além disso, parte musical. Então, tudo isso forma, na verdade, um conjunto de arte que é o jogo de videogame. Ou seja, para você fazer uma análise completa, é preciso que você termine todo esse ciclo, a fim de que você possa avaliar corretamente todas as áreas do jogo e dar notas individuais para elas. E assim você tem uma média do quanto o jogo realmente tira. Então, galera, basicamente o que aconteceu foi isso. A jornalista ela fez uma análise da qual eu particularmente achei até bem concisa do jogo Cuphead. E uma parte negativa que ela falou na análise dela, uma crítica extremamente leve, foi quando ela disse que quando você tem dois jogadores na tela, a tela fica um pouco confusa para você entender ali as duas pessoas. O que eu particularmente concordei um pouco. Não que eu tenha jogado Cuphead ainda, mas eu vi vários vídeos no YouTube e realmente ele parece ter o mesmo problema de jogos do gênero, como por exemplo Metal Slug, jogo do qual eu joguei muito no meu PlayStation 1 e eu realmente tinha algumas dificuldades. Eu, meus primos, a gente quando jogava juntos tinha algumas dificuldades porque realmente ficam muitos elementos na mesma tela, a tela não é dividida, então você acaba se confundindo um pouco ali naquele momento que você está jogando. Isso é perfeitamente normal. Para quem já jogou, por exemplo, jogos de luta Mugen, né? Para computador, por exemplo, aí, vários anos atrás existiam Mugens, né? Que eram feitos por fãs, onde dava para você jogar de forma cooperativa e tinha 4 personagens na tela. Então você imagina só um monte de especial, um monte de poder saindo ao mesmo tempo, você não consegue nem achar onde você está. Então realmente eu achei isso válido na crítica dela e pelo que eu vi do jogo, pelo menos do que eu pude analisar, realmente procede. E é uma crítica extremamente leve, porque é um tipo de coisa que você já pode esperar de um game assim. Então a questão é o que? O que foi criticado não foi a análise dela. Na verdade, esses caras provavelmente nem sequer leram a análise. O que eles buscavam era apenas a gamer tag. Eles queriam confirmar se ela tinha jogado o jogo de fato. E todos nós sabemos que isso é apenas uma desculpa. Desculpa para quê? É uma desculpa apenas para gerar treta e ganhar
views, porque se a preocupação deles realmente fosse analisar se o que ela está dizendo era coerente ou não, bastaria apenas que eles lessem o review que ela fez, ou seja, a análise do game, e dissessem se eles concordavam ou não. Porém, não se pode esperar a coerência de pessoas que, por exemplo, já criticaram Uncharted, mas se você olhar na gamer tag desses caras, até hoje o cara não zerou Uncharted 4. E pelo que eu fiquei sabendo uns tempos atrás aí, esse mesmo cara travou durante 20 minutos naquele puzzle do balde lá no Uncharted 4. Então realmente você não pode esperar nada de um sujeito desse, não é mesmo? Agora, com relação à credibilidade do jornalismo gamer, realmente é uma coisa que é preciso se manter atento. Existem sim alguns redatores que talvez não sejam tão bons quanto outros aí no mercado. Então, cabe a você analisar e ver com seus próprios olhos, leia a análise, a review, e você vai saber se ela é boa ou não. Até porque, antes do PlayStation 3 e do Xbox 360, quando você via aquelas revistas de jogos com análise, você só sabia se a análise era coerente ou não, contanto que você tivesse jogado o jogo. E ao ler aquilo, você ia saber se ela procedia ou não. Não existiam IDs para serem analisadas naquela época. E eu, particularmente, nunca tive problema com análise nenhuma que eu li. Fica aqui a minha dica para vocês. Parem de seguir esses canais burros. Esses caras só estão interessados no dinheiro. Enquanto você for ovelhinha, continuar seguindo esse tipo de coisa, enquanto você for trouxa, ficar dando dinheiro, doaçãozinha para esses caras, você só vai estar alimentando um câncer na internet. E sim, eu sei, o nome Mil Grau realmente ficou bastante sujo depois disso. E eu já nem tenho mais ilusão de conseguir limpar esse nome com o trabalho que eu faço aqui nesse canal. Até porque eu também cometo erros. Então, de uma forma indireta, às vezes eu posso até mesmo eu estar colaborando para o nome que, infelizmente, o Mil Grau está adquirindo hoje em dia. Porém, continuo no meu esforço e no meu sonho de produzir aqui um conteúdo de qualidade para vocês sem pedir doação nenhuma, ok? Eu faço isso apenas porque eu amo e porque eu quero. E se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa aí o seu like. Se você não gostou e quer chorar, deixa o seu dislike e o xingamento no comentário. E se você não gostou, mas quer fazer uma crítica construtiva, um debate construtivo, escreve aí no comentário, pode deixar seu dislike também e seja bem-vindo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.